Mais uma super quarta e tanto o Banco Central aqui do Brasil quanto lá dos Estados Unidos mantiveram os juros. E esses são os dois bancos centrais mais importantes pro seu, pro meu, pro nosso bolso. Aqui, a Selic segue em 15% ao ano, o maior patamar dos últimos 20 anos. Lá, o Fed manteve os juros entre 4,25 e 4,50 ao ano. E a pergunta que não quer calar é: até quando as economias vão aguentar os juros tão altos? E segundo, será que tá vindo uma crise por aí? Se você investe ou quer proteger o seu dinheiro, esse vídeo é para você. As decisões vieram agora, no dia 30 de julho, mas dizem muito sobre o que pode acontecer nas próximas reuniões. É importante entender o que está por trás dessas decisões, porque elas mexem com tudo na nossa vida, desde a inflação, câmbio, emprego e até o financiamento da nossa casa. E claro, os nossos investimentos também. Eu vou te mostrar o que muda na prática com essas decisões da super quarta, entender o que o Copom tá pensando pra frente e o que o Fed tá pensando também. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá pra análise, começando aqui pelo Brasil. Como eu falei, o Copom manteve a Selic em 15% ao ano. Foi uma decisão unânime e marca o fim de um ciclo de aperto que vinha desde setembro do ano passado. Ou seja, depois de quase um ano subindo os juros, o Banco Central pisou no freio e agora vai entender tudo o que está acontecendo. O que me chamou a atenção nessa decisão é o tom do comunicado, aquela carta que o Copom solta depois de soltar a decisão. E ele afirmou que deve manter a Selic nesse patamar por um período bastante prolongado. Isso reforça que, na visão do Banco Central, a inflação ainda não está controlada. O juro vai ter que ficar nesse patamar por bastante tempo para, de fato, ela ir ali em direção à meta de 3% ao ano. E outro ponto importante, o cenário externo está muito incerto ainda. Agora que as tarifas vão entrar em vigor, a gente já sabe ali o que está excluído, o que está dentro dessas tarifas. A questão não está tão nebulosa, mas ainda tem muita incerteza no mercado global. E isso também bate nas decisões aqui do nosso Banco Central. E se você colocar o gráfico histórico, dá para ver como essa taxa de 15% é das mais altas nos últimos anos. E a pergunta é: até quando dá para a gente segurar o juro nesse patamar sem travar a economia brasileira de vez? E aqui eu vou abrir um parênteses para explicar por que os juros altos travam a economia. E aqui eu falo com propriedade, tá, pessoal? Afinal, eu sou economista. E a gente tem que entender que quando o juro tá alto, o dinheiro ele acaba ficando mais caro. E tudo fica mais difícil para as pessoas, para as famílias e também para as empresas. Então, as famílias passam a consumir menos, pensam ali antes de parcelar com juros, afinal os juros fica mais salgado. As empresas também começam a segurar investimento, afinal ele vai olhar lá, pô, vou montar aqui um grande projeto, vou correr risco e o meu retorno vai ser de 12% ao ano, por exemplo. Com a Selic em 15%, qual é o estímulo desse empresário tomar risco para conseguir rentabilizar menos do que se ele coloca lá na caixinha, no CDB, no Tesouro Selic? É muito difícil, né, ele fazer essa decisão. E tem mais, quando o juro está muito alto, a renda fixa fica muito atrativa. E aí o investidor olha para a Selic a 15% ao ano e pensa: por que eu vou correr risco ali comprando ação, fundo imobiliário, se eu posso deixar o meu dinheiro parado ali no Tesouro Direto, ir para a praia, tomar minha água de coco e tá sendo bem rentabilizado? A gente sabe que isso não é a melhor estratégia, afinal a gente está muito à frente do mercado, mas a maioria dos investidores pensa exatamente dessa forma. Resultado, o dinheiro sai da bolsa, as ações caem, o ciclo se retroalimenta e muita gente acaba tomando decisões ruins pelo pânico. E é por isso que com juro nesse patamar, a economia sente. Claro que ela vai ajudar a controlar a inflação, mas tudo tem o seu preço. É claro que ela vai ajudar a controlar a inflação, mas lá na frente, provavelmente, a gente pode cair numa recessão. Afinal, tudo tem seu preço. E no fim do dia, o Banco Central está certo em tomar essa decisão. O trabalho dele é, de fato, controlar a inflação aqui no país por meio da taxa de juros. Hoje, a inflação acumulada em 12 meses ainda está acima dos 5%, bem longe do centro da meta e até acima do teto. E a taxa de juros é o principal instrumento para controlar a inflação, não só aqui no Brasil, mas nas maiores economias do mundo também. E é claro que tem gente que reclama, e reclama muito. A indústria protesta, o comércio também, e com razão. Os juros altos esfriam o consumo, o crédito trava e a economia sente, e esses setores também. Mas o ponto central é, enquanto o Banco Central e o governo federal não atuarem na mesma direção, a gente vai ter taxas de juros altas por muito tempo. Mas o ponto central é, enquanto
enquanto o Banco Central e o governo federal não irem no mesmo caminho, com medidas fiscais conscientes, com controle de gastos, a taxa de juros vai permanecer nesses patamares elevados por mais tempo. Ou seja, o problema não é só monetário, não é só a taxa de juros, é também o fiscal, o quanto o governo gasta. E quem paga o preço somos todos nós. E tem outro ponto que pouca gente observa, é que hoje a dívida pública brasileira, praticamente metade dela está atrelada à Selic. Ou seja, com a Selic em 15% ao ano, cada vez mais o governo federal está tendo que pagar juros da dívida e a dívida está numa trajetória explosiva. E se a inflação não ceder e a Selic ficar em 15% ou em 2 dígitos por muito tempo, a economia vai começar a travar, a gente vai ver os efeitos nefastos disso e a gente vai ter uma deterioração econômica muito forte, o que vai causar desemprego, menos investimento, o Brasil começando a parar, as pessoas indo ali para fome novamente e além disso mais juros, mais gasto público, enfim, já deu para entender, né? Vai ser um ciclo negativo muito grande. E se você está gostando dessa análise e tem mais de 100 mil reais investidos ou investe 3 mil reais todos os meses, clique aí no link da descrição, você vai para o site da Deny Capital, a nossa consultoria de investimentos, entenda ali como a consultoria funciona e se você achar que faz sentido, agende uma conversa com um dos nossos consultores para de fato entender se faz sentido para você e para a gente também começar essa parceria de sucesso. E lembrando, eu posso ser um dos consultores que vai te atender, então vai lá e se inscreve pra gente conversar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, bora entender o que tá acontecendo nos Estados Unidos, porque lá o cenário tá pegando fogo também. E antes de tudo, é importante reforçar, o que acontece com os juros americanos afeta e muito os juros e a economia aqui no Brasil. Afinal, a taxa de juros dos Estados Unidos é a referência global, e quando ela tá muito alta, os investidores globais dão uma olhada pra lá e falam, caramba, vou colocar o meu dinheiro lá numa Treasury, num título do governo americano, vou estar sendo bem remunerado, 4% ali ao ano, que já é bom em dólar, e não vou estar correndo praticamente nenhum risco. E isso acaba sugando o dinheiro do mundo todo, a liquidez, tirando capital aqui de países emergentes, como é o Brasil, pressionando o dólar, mantendo a bolsa de lado ou até caindo, enfim, tudo que acontece lá influencia muito aqui. E por lá nos Estados Unidos, o Fed manteve as taxas de juros. A taxa segue na faixa entre 4,25% e 4,5% ao ano, e essa já é a 5ª reunião consecutiva em que o Banco Central americano segura a taxa nesse patamar. Mas diferente do Copom, aqui no Brasil, a decisão lá não foi unânime. Tiveram 2 membros do Fed que votaram por um corte nas taxas de juros. Isso não acontecia desde o ciclo de alta lá em 2022. Isso mostra que cada vez mais os membros do Fed estão pensando e discutindo em cortar juros por lá. E essa divisão acontece em meio a uma pressão política cada vez mais forte. O presidente Trump chegou a chamar o presidente do Fed, Jerome Powell, de too late, atrasado demais, e reclamou que a política monetária estaria sufocando a economia americana. Só que o presidente do Fed, o Jerome Powell, falou que ele está muito tranquilo, ele vai observar as condições de mercado para de fato não tomar nenhuma decisão que seja ali impulsiva. Apesar da inflação estar cedendo por lá, o mercado de trabalho continua muito forte e isso tudo preocupa ali os membros do Fed, principalmente o Jerome Powell. Resumo da ópera aqui, o Fed segue esperando, mas já com divergências ali entre os seus membros, a pressão política continua, especialmente com o Trump querendo abaixar a taxa de juros para a dívida americana crescer mais devagar, e a questão toda agora é, o Banco Central americano tem que manter questões técnicas, decisões técnicas, para de fato manter a confiança na instituição. E pra gente aqui no Brasil isso importa, e muito, então como eu já falei, se a taxa de juros por lá continuar alta por muito tempo, isso vai pressionar o nosso câmbio, vai fazer com que aqui o tanto que a Selic pode abaixar também seja menos do que se a taxa começar a cair por lá. Ou seja, a política monetária americana de taxa de juros pode travar cada vez mais a economia aqui no Brasil. E antes de fechar, tem um dado que surpreendeu muita gente. O PIB dos Estados Unidos cresceu 3% no segundo tri de 2025, muito acima do esperado. Mas calma, esse crescimento de 3% não significa que a economia dos Estados Unidos está bombando. O que aconteceu foi que muitos consumidores anteciparam as suas compras, especialmente com medo de novas tarifas impostas pelo Trump. Além disso, os gastos do consumidor começaram a cair, a confiança está mais baixa e os investimentos das empresas seguem em ritmo fraco. Em outras palavras, esse crescimento de agora pode ter sido um empréstimo do futuro, uma antecipação que infla os dados de agora, mas que vai cobrar o seu preço no futuro. E se os próximos dados de atividade vierem fracos, o Fed pode se surpreender e ter que fazer um corte de juros
juros antes do que muita gente está esperando, inclusive a maioria dos membros do Fed. E lembra da pergunta que a gente fez lá no começo? Até quando as economias vão aguentar essa taxa de juros tão alta? Pois é, a resposta está começando a aparecer e ela pode ser bem preocupante. Por isso, se você quer acompanhar de perto o que está mexendo com o seu dinheiro e os seus investimentos, já se inscreva no canal, bata no sininho e é isso, até o próximo vídeo.